vou apresentar para vocês o Follow You, que é o sucessor, né, do antigo Connect. Essa é a tela de login. Eu decidi começar por aqui para mostrar para vocês um pouco do cadastro, tanto do paciente, né, ele vai colocar informações sobre ele, o telefone de um familiar emergencial, que a gente achou importante colocar, e também os termos de uso, né, que aqui a gente explica tudo que vai ser usado, com os dados que são gerados, explicando que o aplicativo ele é usado para pesquisa e tudo mais, para ficar tudo certinho. Tanto para o paciente quanto para o agente de saúde, a gente incentiva, né, a ler os termos de uso para saber bem o que vai ser feito com os dados que são gerados. Então agora eu vou mostrar para vocês a tela dos agentes de saúde. Eu não sei se dá para ver a bolinha ali quando eu clico, mas eu vou falar em tudo que eu clicar também, por caso não esteja dando para ver certinho. Então, aqui é onde começa mesmo as novidades do sistema, né? Então, eu estou numa conta de agente de saúde, no caso, a conta de vocês, quando vocês forem usar o sistema, e aqui são mostrados todos os grupos que vocês têm. Os grupos, por exemplo, eu trabalho com dependência química, eu tenho um grupo da terça-feira, um grupo da quarta-feira, um grupo da quinta-feira, eu posso separar todos os meus pacientes nesses grupos. E não só isso, mas eu posso clicar aqui em criar grupo e eu posso ter questionários diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho com dependência química e ansiedade. Eu posso ter um grupo para dependência química, outro grupo para ansiedade. Então, na criação do grupo, eu dou aqui um nome, grupo 2, por exemplo, e eu seleciono o questionário. Como no momento nós só temos questionário para dependência química, ele só dá a opção da dependência química. Então, quando forem enviados, por exemplo, o questionário para ansiedade, para obesidade, eles vão aparecer nessa lista também. E aquele grupo, todos os pacientes que estiverem dentro daquele grupo, eles vão ter aquele mesmo questionário e a mesma gamificação, que no momento nós também só temos a de futebol, mas ela pode ser mudada de acordo com as novas gamificações que forem aparecendo. Então, por exemplo, meu grupo ele tem muito mais mulheres que não se interessam por futebol, e eu quero uma gamificação com outra temática. Então, isso pode ser passado para a gente e a gente pode trabalhar em uma nova gamificação para colocar no sistema e pode ser escolhida. Eu vou criar aqui um grupo só para mostrar que ele já aparece ali. Opa, saí sem querer. Ele já aparece ali. E eu vou entrar no grupo que eu preparei aqui antes, que é o grupo demonstração. Esse grupo ele mostra aqui em cima os pontos totais. Esses pontos totais são os pontos, ele indica, né, que o pessoal está respondendo perguntas, são a quantidade de pontos geral. E o tópico sensível seria aquela pergunta em que a maioria das pessoas que estão naquele grupo possui uma deficiência, digamos assim, que eles estão respondendo aquela pergunta pior. Então, no caso aqui, o José da Silva, ele respondeu amigos que está meio para baixo, assim. Então, ele já mostra ali, ó, o tópico sensível do grupo é amigos, porque a maioria do pessoal que está no grupo está com amigos com respostas ruins, digamos assim. E aqui embaixo eu criei um paciente novo e cadastrei no grupo, né? Só para mostrar que aqui vocês vão ter que aceitar o cadastro do paciente no grupo, eles vão criar a conta deles, vão procurar o grupo de vocês lá na lista de grupos, e aí ele vai se cadastrar. Quando vocês entrarem, vocês vêm aqui e confirmam ele, que ele já aparece ali. Como ele não respondeu nada, a tela dele aqui já não tem nada ainda, né? Não tem gráficos, não tem nada. Mas, por exemplo, o José da Silva, que já estava no grupo, se eu entrar no usuário dele, já mostra aqui os gráficos. Ué. Você tinha travado ali o vídeo. Mas ele já mostra aqui os gráficos certinho das respostas dele. Aqui embaixo,
nas informações adicionais, tem o tópico sensível dessa pessoa, não é o do grupo, é a desta pessoa, então o tópico sensível dele é amigos. E o tópico sensível é importante enfatizar que ele pega os últimos 7 dias. Então, nos últimos 7 dias, o tópico sensível dele foi amigos. Passou esses 7 dias, ele reseta, aí tem de novo, porque geralmente as reuniões de grupos, no caso dependência química, que é o que a gente tem aqui, é semanal, né? Então, para cada semana, ele vai mostrando o tópico sensível, e aquele compilado do grupo, né, o tópico sensível do grupo, a gente já mostra ali para dar uma ideia de tópico a ser abordado na reunião daquela semana, por exemplo. Tá, então aqui mais algumas informações importantes que a gente passa, que são os dias totais respondidos. Então, quantos dias ele respondeu no total, os dias consecutivos respondidos. Então, no caso, vocês podem ver que os dias totais aqui são 32, mas os dias consecutivos são 2. Então, quer dizer que ele parou de responder por um período de tempo e só voltou agora. O total de respostas é quantas perguntas ele respondeu até hoje, o total de pontos, as medalhas e o nível são informações da gamificação dele que a gente passa, mas é para o agente de saúde ter uma ideia de como ele está no sistema, né, da gamificação dele e participar disso. Então, incentivar ele numa reunião, você ganhou medalha essa semana, parabéns, você passou de nível, parabéns, é mais para dar um incentivo mais cara a cara, que não seja só via sistema. Além disso, tem essa aba contato, que eu vou clicar agora, ela mostra, deixa eu aparecer ali na tela antes, aí foi, ela mostra umas informações mais detalhadas, então o nome, o sexo, a data de aniversário, o contato dele e um outro contato que seria aquele contato emergencial. Aqui eu coloquei o meu número nos dois, mas vai ser número diferente quando ele se cadastrar. Além disso, agora na aba de anotações, eu coloquei aqui várias anotações fake, né, mas para mostrar que você pode ter várias linhas na anotação, pode ter, né, no título da anotação. E aqui ela mostra o título, aqui o Oi, por exemplo, e a data que ela foi criada. E quando clicando em criar uma nova anotação, eu posso colocar aqui conversa follow you, e eu posso criar uma anotação de várias linhas se eu quiser. Então, por exemplo, hoje tivemos uma reunião, o follow you foi apresentado. Ponto. Gabriel, você me permite aqui, só para Permite. enfatizar, essas anotações são contatos que o agente de saúde, né, o profissional, psicólogo, assistente social, psiquiatra, vai fazer ao paciente lá, caso ele, olhando aqueles índices de tópicos sensíveis e olhando os gráficos, ele perceba que várias das questões ali estão indo cada vez pior, e então ele precisa de uma intervenção, e essa intervenção, a pessoa não está presente, uma das formas dele fazer é, por exemplo, ligar para a pessoa, e aí ele então pode registrar no aplicativo qual foi o resultado dessa conversa. Então, é uma anotação sobre uma intervenção para aquela pessoa, baseado em um histórico, né? Por isso que tem os gráficos ali, o histórico recente de alguma situação que precisa de uma atenção. Então, isso dá essa sensação de acompanhamento pelo sistema, né? E traz informações para que o agente de saúde possa selecionar a quem ele faz esse atendimento mais direto, mais incisivo. Então, fica tudo registrado ali no próprio sistema. E não só isso também, né? Mas, por exemplo, eu tive uma reunião com um grupo e esse paciente falou alguma coisa que eu acho que eu preciso tomar nota ali na reunião, eu já venho rapidinho no aplicativo e já anoto, né? Já tem esse controle também. Correto. Então, ao criei, né? Quando eu clico, ele já mostra ali para mim o título que foi escrito. Nós estamos trabalhando agora em melhorias no sistema de feedback que a gente está recebendo e já foi colocado, e a gente vai colocar aqui para poder editar, excluir também as notas, rapidinho de colocar.
E o ver presenças, eu esqueci de falar disso, vou até voltar. Ele pode fazer chamadas, né? No caso, deixa eu voltar aqui para. Ele pode fazer chamadas para as pessoas que estão no grupo. Numa reunião, por exemplo, eu vou ter uma reunião com os dependentes químicos essa sexta-feira, eu posso dar a chamada para eles para saber quais são os dias que eles vieram nas reuniões. Então, eu vou dar uma presença aqui para o José da Silva. Aí, olhando o José da Silva de novo, eu posso ver as presenças dele, tem todas as datas que ele esteve presente em uma reunião. Então, hoje, dia 25/5, aqui embaixo, 25/5, ele estava presente. É para ter um controle mesmo de quem está vindo nas reuniões, quem não está vindo. E aqui em cima, voltando nos gráficos, que é a parte mais importante, né? Eu posso ver o período das respostas dele. Então, aqui ele está mostrando os últimos 7 dias de resposta, mas se eu colocar o último mês, ele vai mostrar todas as respostas que eu tive no último mês. Como ele só teve 12 respostas, ele está mostrando só 12. Mas se tiver 30 respostas, ele vai mostrar até as 30. E aqui é possível escolher qual é o tópico de resposta, né? Então, esse questionário ele tem 15 perguntas, então ele tem 15 tópicos que pode ser escolhido para ver o gráfico. Então, a vontade de uso, que é a vontade que é a fissura dele, né, em usar a droga, a questão do humor. Então, só clicando aqui, o gráfico ele já monta certinho ali na tela, né? Não precisa mudar de tela, não precisa nada, é rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui no meu roteiro se tem mais alguma coisa nos agentes de saúde. Aí eu posso já mudar para o paciente. Deixa eu ver, fazer chamada. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês a tela do paciente. Eu vou colocar um paciente que eu tenho de teste, que eu já estou usando ele faz tempo, que dá para ver certinho como é a gamificação. Enquanto tu vai logando aí, me permite só esclarecer e enfatizar de que quando a gente fala que o agente vai ter vários grupos, esses grupos podem ser organizados conforme interesse do agente de saúde. Pode ser pelo dia, pode ser por uma temática. Ah, eu sou, por exemplo, um psicólogo, então eu tenho aqui um grupo de crianças, um grupo de pessoas que eu estou tratando de ansiedade, outras que já são depressão, outros que são pessoas que já são suicidas, né, têm ideação suicida. Então eu posso colocar em grupos conforme o meu interesse. E aí eu vou colocando as pessoas dentro dessas temáticas, por exemplo, ou dentro daquele outro critério por semana. E o grupo pode ter uma única pessoa também, não existe nenhuma restrição de número mínimo nem número máximo de pessoas dentro de um grupo. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma particularidade que eu preciso sempre estar lembrando, eu posso determinar um grupo para ela que tem aquele nome específico, aquela informação, e aí ela fica guardadinha, digamos assim, dentro daquele grupo. Gabriel. Então, aqui eu entrei no usuário que é o José da Silva do outro, mas eu tinha mudado o apelido aqui, né? Ele pode mudar o apelido dele e esse apelido ele só é mostrado para ele. Então, como o nome dele é José da Silva, não importa se ele colocou o apelido dele de Gabriel, cachorro, gato, bolo. Para vocês vai aparecer o nome dele, o apelido vai aparecer só para ele. Isso é para dar um pouco de sensação de autonomia para ele, né? Que ele tem um pouco de controle no sistema para dar uma motivada nele. Então, eu posso mudar o meu apelido para José, vou colocar José de novo. Eu confirmo, ele já muda ali para José. Embaixo do nome é o nome do grupo dele. Então, ele é do grupo demonstração, que eu tinha mostrado antes. E ele pode mudar também esse ícone aqui em cima. Então, ali está mostrando uma bola. Deixa aparecer ali, porque parece que deu uma travada na transmissão. Aqui tá... Tá indo normal? Bem. Beleza, então. É que para mim travou. Mas aqui ele pode mudar o ícone dele. Então, ali tem a bola, ele pode escolher entre vários ícones aqui. Escolher o troféu, aí ele já muda ali também. Aqui o ranking, ele tem 2 rankings, que é o ranking dos jogadores, que é ele contra todos os pacientes cadastrados no sistema.
Então, quanto mais ele responde, mais pontos ele ganha, mais acima no ranking ele vai ter. Ele vai estar, né? E aí a gente fez um macete aqui que ele nunca vai ficar no 0%, porque sempre que ele se cadastra, ele já está ali no 1% acima, né? Para ele nunca ficar em último, digamos assim. E a mesma coisa o time. O time dele é o grupo dele, e aí é um ranking entre os grupos, né? Então, quão acima está o meu grupo em comparação com os outros grupos do sistema. Aqui embaixo na carreira, né, são as medalhas, então ele ganha medalhas por responder todas as perguntas todos os dias consecutivamente. Então aqui em cima o C, o B e o A, elas são por total de dias respondidos, e aqui embaixo, que são as camisas, elas são o total de dias consecutivos respondidos. Então, a cada 2 dias eu ganho uma C, a cada 5 dias eu ganho uma B, e a cada 7 dias eu ganho uma A, e assim vai. Aqui embaixo, na artilharia, também são 2 medalhas especiais, que uma é recebida após uma semana respondida e a outra é após um mês. Então, a cada semana ele recebe uma dessas prateadas e a cada mês respondido ele recebe uma dourada. E o campeonato, que é o troféu, ele vai enchendo um pouquinho a cada dia que ele responde. Então, para encher o troféu inteiro, ele tem que responder durante um ano, que é o tempo que nas nossas conversas com agentes de saúde para dependência química falaram que teria que ser um ano de acompanhamento, né? Então a gente colocou aqui o troféu, vai ser preenchido só com um ano de dias respondidos. E agora que a parte mais importante do sistema, que é o questionário. Então aqui a gente já mudou um pouco o estilo de apresentação em comparação com o sistema anterior. A gente mostra aqui o título da pergunta, que é o humor, o que a pergunta, o qual é a pergunta, né? Como você se sente hoje, e aqui ele precisa responder. Ele não precisa responder todas aquelas perguntas nos 15 dias, todas aquelas 15 perguntas todos os dias, mas são as perguntas que daquele dia. Então, por exemplo, tem perguntas que é a cada 2 dias, tem pergunta que é a cada 5 dias, tem pergunta que é a cada 30 dias que ele precisa responder. Então, o sistema faz o cálculo dessa periodicidade e ele apresenta as perguntas conforme for chegando no dia de respondê-las. Então, aqui no caso, para hoje, tem humor, eu vou responder que eu estou bem feliz. Sobre os grupos de apoio, quão frequente tem sido o seu contato com entidades que auxiliam na manutenção? Vou colocar aqui o do meio e pronto, só tinha essas duas para responder hoje. Mas se eu quiser, ou se o paciente quiser, ele pode responder de novo aquelas perguntas, caso ele mude, né, de ideia. Então, comecei o dia com humor muito bom, mas terminei o dia com humor muito baixo, eu posso responder de novo para indicar isso. Ou então, como eu só respondi essas duas, mas eu quero responder sobre família também, porque eu tive um problema com a minha família. Eu posso vir aqui, escolher família e responder sobre a minha família também. Então, tive um problema com a minha família, vou colocar aqui que é bem baixo. Ali em cima, vocês podem ver aqui que ele já vai contando os pontos que eu estou respondendo aqui. Né? Cada pergunta me dá 5 pontos. E aí eu confirmo, respondi sobre a minha família, ele já salva lá e só entrar no gráfico que já vai estar lá a resposta. Além disso, é possível ver também os termos de uso a qualquer momento aqui, né? Sobre os dados que estão sendo utilizados. Tenho meu e-mail para mandar feedback também.